A calça skinny provavelmente é a calça mais odiada do planeta Terra hoje, em 2026. Mas, algum tempo atrás, ela já foi provavelmente a calça também mais popular do planeta Terra. Então, o que fez ela chegar nesse ponto de ser tão odiada pela geração Z ou até pela minha geração e praticamente se tornar um sinônimo de quem não sabe se vestir ou não tem estilo? Hoje é justamente o que eu vou te contar, de onde ela veio, o que ela fez, o que ela come, do que ela se alimenta e para onde ela vai no futuro. A nossa querida calça skinny. Se você não me conhece, eu sou João CHZ, criador de conteúdo aqui no TikTok e no Instagram. Fica o convite para você me seguir nessa e nas outras redes sociais que sempre tem um conteúdo muito legal. E hoje eu queria falar sobre a calça skinny, mas trazer toda a contextualização do nascimento dela, a sua era de glória e a eventual decadência e falecimento da moda da calça skinny. E explicar para vocês por que isso aconteceu, com fatos, e também trazer os meus achismos e as ironias que eu vejo em toda essa história. Se você gostar, não esquece de se inscrever e de me seguir nas outras redes, vai ser um prazer. E se você quiser, também fica o convite para conhecer a minha marca, que é a Etme, que é desse moletom, desse boné e inúmeras outras peças muito loucas que estão aparecendo aqui embaixo. O link tá na descrição e tem o meu cupom JOãoCHZ. E você também pode usar o cupom JOãoCHZ para conhecer o nosso parceiro de perfumaria, que é a Dom Perfumes. Lá tem perfumaria de nicho, perfumaria árabe e até uma parte de open box, onde você paga preços menores por alguns produtos que só foram tirados do lacre, mas estão com todo o suco do perfume completamente intacto. Então, se você quiser conhecer perfumaria árabe ou perfumes de nicho, fica o convite para você consumir lá embaixo e usar o meu cupom JOãoCHZ, que é um cupom comissionado. Então você também vai estar colaborando para o crescimento do canal. Fechou? Agora vamos falar sobre a calça skinny. Primeiro, a gente tem que falar sobre como ela surgiu. A calça skinny não tem em si um lugar, uma loja, uma marca que foi lá e inventou ela. Mas nós vimos uma modelagem mais ajustada, mais próxima, mais colada ao corpo, principalmente em dois momentos da história, lá pelos anos 50 e anos 60. Lá nos anos 50, a gente viu celebridades como Audrey Hepburn, Marilyn Monroe e até mesmo o Elvis Presley usando um tipo de calça que ficou conhecida como cigarette pants, que é a calça de cigarro, porque justamente ela era um pouco mais fina. O Elvis, é claro, tem inúmeras outras fotos com calça boca de sino em diferentes momentos da carreira dele, né, obviamente, mas as cigarette pants, elas são um pouco mais ligadas até uma moda dos anos 60 ali, que são os greasers. Sua mãe e seu pai provavelmente já viram aquele filme Greasy, Nos Tempos da Brilhantina, filme sensacional, por sinal, que eu gosto muito, mas é só você pensar na galera da gangue do John Travolta, não da gangue, né, do grupo. Aqueles caras eram os greasers, então eles andavam com muita brilhantina, gel no cabelo, jaquetas de couro, era uma pegada meio rock and roll assim, bem rebelde, com calças que eram jeans muito ajustadas. São ali as primeiras evidências de uma calça que a gente chama de skinny, que são provenientes dessas cigarette pants dos anos 50. Enquanto nos anos 50, nas mulheres, essas cigarette pants, elas traziam um pouco de chique e uma silhueta mais afunilada, né, mais junta ao corpo, nos anos 60 ela já tem esse tom de rebeldia por parte desses greasers. Então ela é meio que uma afronta a uma sociedade bem conservadora daquela época, tipo, é isso mesmo, o negócio tá grudado mesmo, a calça tá grudada em mim, é isso mesmo, foda-se. E aí a gente tem uma mudança geográfica no papel dessa calça também, saindo dos Estados Unidos e indo para a Inglaterra. Nos anos 70, quem acabou adotando essa silhueta mais junta ao corpo, mais próxima ao corpo, mais skinny mesmo, foram os punks. Então a gente tem Sid Vicious dos Sex Pistols trazendo bastante rebeldia, com silhuetas muito mais coladas, jaquetas de couro, peças rasgadas. Outras bandas que eu gosto muito, como The Clash, trazendo de novo essa rebeldia. Enquanto todo mundo tá usando uma calça boca de sino, nós que somos contra o sistema, nós que somos contra a cultura, nós que somos contra o conservadorismo no geral que tá rolando no mundo, nós somos punk, a gente vai usar a calça colada. É isso mesmo. E aí a gente vai para os anos 80, onde ainda na comunidade do rock, mas um pouco mais voltado para o mainstream, a calça skinny tá fazendo muito sucesso. E é principalmente com a galera do glam rock, bandas como Motley Crue e Guns N' Roses. Não sei exatamente se o Guns se encaixa no glam rock, eu acho que eles são um pouco menos glam do que o Motley Crue, por exemplo, mas essas estéticas, tá? Que de novo retratam rebeldia, mas ao mesmo tempo estão ligadas com caras que são womanizers, né? Eles são pegadores, eles são tipo dominadores de mulheres e tal, mas também tá muito atrelado
à rebeldia. Não é a parada que uma família tradicional escutaria, né? A música do diabo e tudo mais. Mas, de novo, um pouco mais mainstream agora, mas ainda mantendo raízes rebeldes, a calça skinny predominava nesse estilo, nessa estética. Só depois de 30 anos ela sai do underground e finalmente cava sua posição no mainstream quando integrantes de bandas como Arctic Monkeys, The Strokes ou até bandas relativamente mais novas como Fall Out Boy começam a usar isso e encantam a grande massa. E aí você vê grandes fast fashions como Zara, H&M começando a popularizar essa peça e ela eventualmente se torna provavelmente a calça mais utilizada, vendida na história da humanidade. Eu acho. Não tem dado pra isso, tá? E aí a gente chega em 2020, na década de 2020, né? Onde a calça skinny é decretada como morta, uma calça de quem não tem senso estético, não sabe se vestir e tá travado no tempo. Principalmente quem decretou isso foi a geração Z, uma geração mais nova, que eu confesso que eu nem sei que geração que eu sou. Deixa eu pesquisar aqui. Olha, eu sou millennial, porque eu sou de 96, mas eu tenho alma de Gen Z, eu acho, tá? Eu vi a internet nascer e vi ela se tornar o que ela se tornou agora. Idade de millennial, cabeça de Gen Z. Será? Não sei. Mas enfim, a Gen Z virou e falou, galera, já era. Essa calça é uma merda, tá? Essa calça é horrível. E muitas pessoas da minha geração, millennials, também se identificaram. Porque eu acho que é isso, a gente é uma geração de transição, né? Tem os baby boomers, que são um pouco mais velhos, tem a gente. Os baby boomers ficaram putos. Falaram, não, que porra é essa? Como você tá falando que a calça skinny morreu? A calça skinny morreu? Lalalala. Mas a geração Z matou a calça skinny e mostrou o total desinteresse por ela e cada vez mais foram apresentadas novas alternativas no mercado. A volta das calças bag, a volta até de calças boca de sino e, enfim, inúmeras modelagens e diferentes formatos de calça que agradam muito mais a geração Z, que é uma geração que muita gente pode achar que tem inúmeros defeitos, como acredito que muitos achem, principalmente quem não é da geração Z, mas eu acredito que tem uma parada que eles são muito fiéis, tá? Que é brigar pelas causas deles, tá? Pelas causas nas quais eles acreditam. Eu acho que eles não são muito rebeldes sem causa, eu acho que eles são rebeldes sem dinheiro, tá? No geral, não sem causa, mas sem dinheiro. Não sem dinheiro, tipo, porra, tá duro, mas tipo assim, é foda comprar um apartamento em 2026. Tá ligado? Pra muitas pessoas é muito distante de uma realidade. É uma geração que olha pra isso e fala, foda-se, não vou comprar mesmo, então vou gastar a esmo, né? Isso a gente tá falando de dados, pode ser que não aplique a você, mas é um padrão de comportamento de uma galera Gen Z, tal, não necessariamente é você, alecrim dourado, tá? Calma. Mas essa geração decretou a morte da calça skinny como uma parada que quem usa é tiozão, quem usa é velho, quem usa não se atualizou, não sabe se vestir. Mas será que é isso mesmo? Agora a gente falou um pouco de história, a gente falou sobre como ela nasceu, só que eu quero trazer um pouquinho do detalhe de como ela morreu. A minha visão sobre isso, pelo menos. Que pra mim é onde a Gen Z tá certa e onde eu, como millennial, me encaixei de olhar pra aquilo e falar, cara, isso tá errado. Todas as fotos que eu mostrei pra você de todas as pessoas que estavam usando essa calça, em todos os cenários, todos os diferentes momentos da história, eram pessoas magras. Eram pessoas muito magras. Que não era nem uma magreza extrema, nem uma magreza com força, como é o nosso padrão hoje, mas eram pessoas extremamente magras. Sid Vicious, a galera do Motley Crue, a galera do Guns N' Roses, a galera do Arctic Monkeys, todas pessoas extremamente magras. E a moda, no geral, ela não é feita tendo em vista pessoas com corpos gordos. Vocês têm que ter isso em mente. É cruel, é uma merda, mas é verdade. Se você for olhar para 90% dos modelos nas passarelas até hoje, a moda é feita para um padrão de beleza que é branco e magro. É isso. É o fato merda. Não quer dizer que pessoas gordas não podem se vestir bem. Só que o sistema inteiro, tudo que é produzido, nunca é visando o corpo e o bem-estar dessas pessoas. E a calça skinny, para mim, é a principal vilã disso. Porque ela é uma peça que ela aperta, ela é uma peça que ela incomoda, ela é uma peça que ela gruda no corpo. E para uma pessoa que está acima do peso, ou pior, eu vou trazer, não está com o corpo ideal, e esse ideal às vezes nem é o dela, mas é o ideal perante uma sociedade, não tem a mínima condição de vestir uma calça skinny e se sentir
confortável nela. Então, durante 20 anos praticamente, onde essa calça ficou extremamente em alta e para inúmeras pessoas, esse é o segundo ponto que eu vou falar, mas foi decretada uma salvadora da pátria, você tem que ter uma dessa. Foram 20 anos de pessoas desconfortáveis com essa parada. Pessoas que têm corpos normais, tá? Não pessoas que têm corpos extremamente atléticos, são extremamente magrelas, pessoas normais. Então, na minha visão, a calça skinny é uma das peças mais excludentes que a gente tem no mercado da moda global, assim, tá? Ela é feita para ficar boa em um tipo de corpo e acabou. E dane-se. Tá ligado? Então, ela sumir cada vez mais do mapa é uma parada que eu acho extremamente positiva no geral. Agora vamos para outros pontos que efetivamente mataram a calça skinny. O primeiro é um que eu detesto falar disso, mas nesse caso em específico, eu acho que entra num pingo de verdade, porque é um processo muito mais longo do que uma trend de TikTok. Eu vou me explicar nisso, mas é sucesso. O sucesso matou a calça skinny. Porque quando ela era uma calça de rebeldes dos anos 50 e 60, roqueiros inconformados do punk dos anos 70, do glam rock dos anos 80, dos womanizers, né, dos grandes grupos de rock musicais, ela era underground, ela tinha um significado, ela era rebeldia, ela era contra a cultura. E a partir do momento que ela virou mainstream, todo mundo começou a usar a calça skinny, que era o que destacava esses grupos em sua rebeldia, em sua inconformidade com um sistema extremamente conservador, ela perdeu esse significado. Então ela deixou de ser descolada, né? Ela deixou de ser super. E aqui entra exatamente o que um dos meus vilões favoritos da Disney fala, o síndrome. A hora que todo mundo for super, ninguém mais vai ser. Então a hora que todo mundo tá usando uma calça que é exatamente o que me diferencia, o que me torna rebelde, o que me torna icônico, ela perde esse significado. E quando ela perde esse significado, somado ao fator de que todo mundo só utiliza ela na conformidade, ela perde o real valor dela como uma peça de roupa também para quem tá consumindo. Então, quando todo mundo comprou a calça skinny e passou a utilizá-la, de qualquer jeito, sem ser parte da cultura, sem ser parte até da estética, ela se perdeu. Ela como peça se perdeu e foi um dos sinais para ela perder a popularidade. O segundo ponto que para mim é o que faz ela cair muito no desuso, e no desuso eu tô falando da internet, tá? Porque se você andar na rua, você ainda vai ver um monte de gente utilizando calça skinny. Só que tem uma parada que a gente costuma falar muito no meio do marketing e até muito no meio da moda, que é o teu nível de consciência, tá? Pensa num cara que não joga tênis. Ele não joga tênis, ele nunca jogou tênis. E ele tá começando a ver umas paradas sobre tênis. Ele tem o nível de consciência dele aqui. Pensa num cara que já joga há um ano, consome conteúdo de tênis, assiste campeonatos. O nível dele de consciência é aqui. Pensa num jogador profissional. É aqui, tá? Isso é nível de consciência. Então a gente pode dizer que é o conhecimento que a pessoa tem, mas eu não julgo só de conhecimento. Eu acho que é o quanto a pessoa tá afundada, interessada naquele assunto. O nível de consciência sobre moda e estilo pessoal de 90% das pessoas que estão na rua é muito baixo. As pessoas não estão efetivamente interessadas no seu estilo pessoal, em como desenvolver, em como melhorar. E essas pessoas estão usando calça skinny, o que matematicamente vai dizer que calça skinny tá na moda, né? Matematicamente. Mas a maioria das pessoas que tem um nível de consciência um pouco maior sobre moda, vocês provavelmente que estão assistindo esse vídeo, que consomem esse canal, já não tem tanto apreço assim por essa calça. E aí que entra o meu ponto, que é a calça skinny sempre foi vendida para o homem como a salvadora da pátria. Então há 20 anos, desde os anos 2000, quando a galera que era adolescente, eu vou colocar o meu primo aqui, eu acho que é legal. Eu nasci em 96. Meu primo tem exatamente 15 anos a mais que eu e minha mãe tem exatamente 15 anos a mais que meu primo. Então são 3 gerações diferentes. Meu primo, que na época que eu nasci tinha 15 anos. Quando eu chego aos anos 2000, ele tem 19, 20, 21, 22. Nessa fase da vida dele, provavelmente a skinny começou a pegar pra caramba. Só que as pessoas mais velhas não estavam usando esse tipo de calça. Elas estavam usando calças mais retas, elas estavam usando calças mais largas. Então foi meio que uma juventude falando, essa calça aqui, ela é contra isso. E pum, 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 virou mainstream. Só que depois de um tempo, nesse período de 2000 a 2020, todo homem acredita
que a calça ajustada é o que faz um fit elegante, charmoso, básico, bem feito. Porque durante todos esses anos era praticamente a única calça que era vendida. A gente falou num outro vídeo aqui sobre como as calças retas em determinadas fast fashion são mais ajustadas ao corpo, porque eles só mudam o nome pra reta, mas é uma calça slim. Se você comparar com uma Levi's 501, a calça se diz reta, mas ela tá mais ajustada na fast fashion, no caso. Então, a calça skinny, a calça ajustada, ela foi vendida pro homem médio brasileiro como a calça perfeita, porque ela é confortável, ela estica, ela não sei o que, ela pipipi, e ela virou a salvadora da pátria. E eu acho que a gente procura muito isso, né? E eu sempre falo isso, nada combina com tudo. Não tem um tênis que combina com tudo, não tem um sapato que combina com tudo, não tem uma roupa que combina com tudo. Não existe. Isso simplesmente não existe. Não tem modelagem de calça, não tem nada. Nada combina com tudo, tá? Vai ter uma ocasião, vai ter uma situação, vai ter uma combinação que aquelas coisas não vão servir, não vão encaixar. E aí, como ela foi vendida como a grande salvadora da pátria, todo mundo tem que ter uma dessa, todo mundo tem que usar uma dessa. Quando esse cara se conforma com isso, ele se revolta quando alguém aponta uma outra parada, né? Ah, é uma calça bag. Eu vou usar essas calças, não sei o quê. Por quê? Porque falaram pra ele uma vida inteira que a calça skinny era a melhor calça. Agora vem você, um moleque de 15, 16 anos, ou eu com 30, falar que ele também devia ter outra calça no guarda-roupa e não ter só calça ajustadinha, que ele nunca parou pra olhar pra imagem pessoal dele. Isso dói pra caralho. Isso machuca, mano. Você vê que você passou 20 anos da sua vida sem ligar pra uma parada, e aí de repente alguém vira e fala, você não liga pra essa parada. E a pessoa fica puta, tá ligado? A pessoa vê que ela nunca ligou, mas ela achou que, como tinham indicado aquilo pra ela, aquele salvador da pátria, ele ia dar conta. Como assim você tá falando que ele não deu conta? Tá ligado? A gente vive, eu acho que nós, como Brasil no geral, a gente vive na busca de um salvador da pátria em tudo, tá? Eu falei isso em outro vídeo. Em política, finanças, moda, em moda, tá ligado? A gente não aceita que determinadas coisas são um processo. A gente quer comprar uma solução. A gente não quer trabalhar pra chegar num resultado melhor. A gente quer comprar uma solução. E às vezes comprar essa solução significa defender com unhas e dentes uma parada que é indefensável, ou uma parada que você nunca sequer parou pra pensar, tá ligado? Então eu acho que o fato dela ter sido vendida como salvadora da pátria para muitos homens aqui no Brasil, principalmente, falando de moda masculina, tá? Não tô nem entrando no mérito da moda feminina. Foi o que acabou matando um pouco a calça skinny também. E aí entra justamente a parte que eu acho mais irônica, porque teve um mano que ele comentou isso aqui no outro vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo dele, né, desse comentário, porque, porra, foi muito bom. Quem não tem perna usa calça grande mesmo. Moda skinny, slim, mais adequada, pois combina com roupa que valorizam a elegância no corpo. Bosta é essa moda bag, que nada mais é do que preguiça de entender modelagem. Esse cara eu acho que é o retrato perfeito do que eu falei agora há pouco. Tipo, alguém falou pra ele que essa calça era elegante, era maravilhosa e era a única solução. E ele acreditou nisso. E aí venho eu, com 30 anos de idade, sem perna, falar que tá feio, tá ligado? Bizarro, bizarro. O cara fica revoltado. Eu ficaria revoltado se uma parada que eu passei a gostar no automático e usar durante 20 anos da minha vida e achar que eu tava arrasando, tá fora de moda, tá ligado? E aí esse cara tá falando que eu sou brega. Eu nem falei que ele era brega, né? Mas esse cara tá falando que eu não ligo porque eu visto. Eu não liguei esse tempo todo, então eu vou xingá-lo. É isso, mano. Não tem o que fazer. E aí, nesse caso, eu vou fazer um vídeo respondendo esse cara. Não esse cara especificamente, né? Mas essa narrativa. Mostrando o Michael B. Jordan. Como ele é um cara que provavelmente treina a perna e tem uma perna bem forte. Ele entende de modelagem bastante, ou o stylist dele pelo menos entende. E assim que ele conseguiu um stylist, ele passou a se vestir com calças que não eram skinny. E assim, qualquer pessoa em sã consciência vai achar o estilo dele melhor agora, eu acho. Pelas fotos aí, vocês me dizem. Mas tudo bem, quem não entende modelagem sou eu. E o cara da perna forte, que nem parecia tão forte assim na foto perfeita, ele que manja. Mas a ironia disso tudo é que esse cara, esse tipo de comentário, ele vem também junto de inúmeros outros comentários de muitos caras alfa, buga, e porque eu sou o red pillsaço, e porque eu sou muito alfa e você é gay porque você usa calça de tal jeito, e ser gay é ser menos do que eu, porque eu sou muito mais, sabe, esse tipo de cara assim, que normalmente qualquer conteúdo que sai um pouco daquela calça de alfaiataria que mostra o tornozelo estilo italiano, ele fala, meu Deus, essa molecada de hoje em dia, aviadaram, não sei. Você sabe de quem eu tô falando? Esse cara conservador de tudo, usa e defende com unhas e dentes uma parada que era do punk, uma parada que era contra a cultura, uma parada que era andrógena na época do glam rock, porque os caras tinham um visual completamente andrógeno, que não dá pra se saber se é um homem, se é uma mulher, tal. Os caras que comentam isso
até hoje são até meio transfóbicos, né? Homofóbicos e tudo fóbicos que der, enfim. Mas eles usam e defendem com unhas e dentes uma coisa que a comunidade e pessoas que eles odeiam trouxeram à luz, tá ligado? Tipo, é bizarro. Então, essa ironia é muito interessante. E eu acho que é o que naturalmente acontece, tá? Porque você tem muito buga-buga, assim, que vai sempre falar, não, porque isso aí é de viado, isso aí é de viado, isso aí é de viado, isso aí é de viado. Passa-se um tempo, as pessoas com esse mesmo comportamento estão usando justamente o que falavam que era de viado, sabe? Que era como se fosse uma ofensa, tá ligado? Então, essa ironia do alfa defender uma calça de homem rebelde, de homem andrógeno, é muito legal. É muito legal. E ainda critica o que os alfas dos anos 2000 usavam e criticavam também, que era uma calça bag, tá ligado? Não faz sentido. E daqui 20 anos vai ser a mesma coisa. A calça que estiver na moda, esses alfa vão criticar, mas eles vão estar usando a calça bag que, tá ligado? É um ciclo da ironia do alfa buga-buga que eu acho muito curioso. Porque no fundo eu acho que a maioria desses caras queriam era ter a moral de usar as paradas que os caras que eles julgam menos que eles têm a moral de usar, tá ligado? E fica da hora. Acho que é inveja. E eu acredito que é por isso que a calça skinny nasceu, teve o seu auge, teve a sua morte e eventualmente vai ter o seu retorno em públicos mais underground também. Tá? Eu acho que vai ser sim bem nichado para pessoas que têm um senso estético que é mais voltado para essas silhuetas, para um estilo que, na minha opinião, não é muito agradável e sempre enaltece muito essa magreza severa, que é algo que eu não compactuo, que eu não acho bacana, mas eu acho que é o que vai acontecer, tá ligado? Nós tivemos, é claro, ao longo da história, inúmeros designers como Heidi Slimane que nunca abriram mão dessa essência mais ajustada, tal, não sei o que, mas é uma parada que eu particularmente não gosto. Eu acho que é um corpo muito elitizado do qual eu não me identifico nem um pouco. E então é uma moda que eu acho que não precisa voltar, tá ligado? Não gosto nem de vê-la em corpos extremamente magros, nem de ver no corpo do sertanejo, desculpa. E essa é a história do nascimento, do ápice e do falecimento da nossa querida, ou não tão querida no meu caso, calça skinny. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de me seguir. Não esquece de se inscrever no canal também e de me seguir nas outras redes sociais. Fica o convite que sempre tem um conteúdo muito bacana por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.